Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé nesse dia 17 de janeiro de 2024, nessa quarta-feira, dia de Santo Antão Abade. Antão nasceu no Alto Egito no ano de 250 e morreu no ano 356. Sentiu-se o chamado a seguir o Senhor no deserto, ouvindo o Evangelho na liturgia. Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres. Não vos preocupeis pelo dia de amanhã. Seu exemplo teve vasta ressonância e foi propagado em toda a igreja por Santo Atanásio. É considerado o pai dos monges e de todas as formas de vida religiosa. Sensível aos problemas do seu tempo, colaborou para o bem comum com as autoridades eclesiásticas e civis. Também os coptas, sírios e bizantinos lembram o seu dia natalício no 17 de janeiro. Que Deus possa, por Santo Antão, abençoar e iluminar todos nós. E abrimos ao Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6, que é o Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhe: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao sair os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos acompanhando Jesus. Jesus começa a ter os conflitos com o sábado. No dia de ontem a gente viu isso, com as espigas. Hoje, novamente, Jesus está num ambiente religioso, num dia de sábado, no templo. E ali há um homem com a mão seca. É muito interessante a gente lembrar que os milagres de Jesus não têm acréscimos. Os milagres de Jesus têm reavivamento daquilo que está lá. O olho está lá, a perna está lá, a mão está lá. Não existe o dado de que Jesus pegou alguém sem braço e colocou um braço da pessoa. O órgão está lá, mas não tem vida. E o milagre de Jesus é devolver a vida para aquela realidade da pessoa que está morta. A missão de Jesus é isso, né? É devolver vida para quem morreu. Por isso que Deus o ressuscita. E ao ver um homem com a mão seca, um cego, um paralítico, um leproso, Jesus devolve vida para aquilo que está morto. Devolve vida para aquilo que está morto. Então, há um momento agora, e o contexto de milagre da época de Jesus era muito diferente do nosso contexto ocidental moderno, né? O contexto de milagres na época de Jesus era bem diferente. Tanto que os milagres, a gente sempre lembra que existe sempre uma participação da fé. Os acontecimentos dos milagres estão sempre movidos pela fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou, então a fé ela é importante, acreditar em Jesus. Então, o que nós nos encontramos no Evangelho? Jesus está nesse ambiente religioso, ali tem uma mão seca e o evangelista já antecipa. Jesus está sendo vigiado. Jesus está sendo vigiado, querem saber se ele vai curar no dia de sábado. Então, há um momento agora de tensão. Jesus chama esse homem para o centro. E olha que nós estamos num ambiente religioso, entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar no dia de sábado, para poder acusá-lo. Ninguém está preocupado com o homem da mão seca. Ninguém está preocupado com o doente. Estão preocupados com o sábado.
Não estão preocupados com o ser humano, estão preocupados com o sábado. E por isso que Jesus chama ele, escuta, fica no centro. Esse gesto de colocar-se no centro é um convite a prestar atenção no que é importante. Colocar no centro biblicamente, isso aqui é importante agora. O centro das nossas atenções tem que ser este homem que tem a mão seca. O centro das nossas preocupações tem que ser esse homem que tem a mão seca. Por isso, Jesus chama-o para colocar e coloca no centro. Viu? E perguntou, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? E eles nada disseram. Então por quê? Jesus começa a dizer, olha, o centro das nossas atenções, hoje é dia de sábado, dia do Senhor. Se é dia do Senhor, dia sábado, sagrado, então o ser humano deve ser o ser humano doente, da mão seca, fragilizado, ele deve ser o centro das nossas atenções. E aí, quando Jesus ressuscita, Jesus vai ao encontro da comunidade que reza, se coloca no meio e oferece a paz. Então, o centro das nossas atenções deve ser Jesus e o necessitado. Jesus é aquele que precisa. Jesus é aquele que tem carência de vida, tem carência de saúde, tem carência de condições de honestidade, dignidade para viver. Então Jesus vai mostrando isso e pergunta, porque deixar morrer é fazer algo também. Não fazer nada também é fazer algo. Não cuidar e não zelar também é fazer algo. Por isso Jesus, ao perceber que eles não tinham nada a dizer, Jesus fica cheio de ira e tristeza. Há um sentimento de indignidade por parte de Jesus. Em relação às autoridades religiosas, estamos falando de fariseus, homens religiosos, homens da lei, homens da oração, homens de fé. E esses não se importa com aquele homem da mão seca que Jesus convida, preste atenção, ele precisa, ele necessita. Nós não estamos falando se ele é bom, se é mau, se tem fé ou não tem, não é isso. É alguém que não tem a mão não funciona e precisa funcionar para trabalhar e tocar a vida para frente. Então Jesus, de ira, quer ser uma indignidade, viu? Achar aquilo uma estupidez e ao mesmo tempo uma tristeza, porque vocês não entenderam nada de Deus. Jesus, estende a tua mão. Esse homem estendeu. Só para que vocês saibam que o Filho do Homem é capaz de fazer um alma, Jesus disse ao homem, estende a tua mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. E logo em seguida começa já a arquitetura para eliminar Jesus. E aí vem os fariseus juntamente com os partidários de Herodes, imediatamente tramam contra Jesus a maneira como haveria de matar. Jesus, a partir desse momento, começa a ser perseguido e ameaçado de morte. Já começa a arquitetura a respeito de ter que eliminar. Primeiro, os fariseus, que representam Deus, não respondem a pergunta de Jesus. O sábado é tão importante, mas o que eu posso fazer, o bem ou o mal? Salvar ou deixar morrer? Porque deixar morrer também é fazer algo, já que eu posso ajudar. E isso vai gerando dentro de Jesus uma certa indignidade. Não é muito diferente, às vezes, do que a gente percebe no mundo de hoje. A gente ainda existe uma dificuldade gigantesca, porque a igreja me pede um tipo de jovem que eu não tenho. Me pede um tipo de família que eu não tenho. Me pede um tipo de prática religiosa que eu não tenho. No mundo em que eu vivo, não tenho. Me pede certas regras de batizado, de crisma, primeira comunhão, que a gente não tem. E isso, claro, nos cria um certo mal-estar. Um certo mal-estar porque a gente começa a estar muito mais preocupado com o sábado do que com o ser humano. A gente está muito mais preocupado realmente com o sábado do que com o homem da mão seca. O centro das nossas atenções não sempre é necessitado ou algum modo de acolher o ser humano para que ele possa vir até nós e na nossa convivência melhorar de vida. Por isso peçamos a Deus que abençoe a todos nós, nos fortaleça na fé, guie o nosso coração e nos dê um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre, e que nós tenhamos cuidado da gente não querer matar Deus,
porque Deus às vezes não respeita as nossas leis, nossas regras. Um abraço e até mais.